Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto e vamos direto para as ruas, vamos acionar os nossos repórteres porque amanhã de hoje, olha, teve muito movimento. Um vereador de Cachoeirinha foi preso em uma mega operação. Eu já chamo para a tela também os nossos colegas que estão mobilizados. No Litoral Norte está o Lucas Abate e na redação de volta das férias, como é que é o nome dele mesmo, o nosso colega? Ele faz tanto tempo que... é Glauco Paza. Bem-vindo, Glauco, voltando de férias. Vamos aos nossos assuntos. Hoje de manhã, como dissemos, uma mega operação da polícia. Explica pra gente, Guilherme Roquete, que operação foi essa? Bom dia, André. Bom dia a todos. Para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e mais especificamente para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi a operação mais importante de 2021, desde que então se iniciou esta investigação ainda no ano passado. Um vereador da cidade de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana, foi preso e a suspeita da polícia é que ele tenha sido eleito com o financiamento através do tráfico de drogas na região. Nós tentamos conversar com ele pela manhã, quando ele saiu aqui do Departamento Médico Legal, e temos aí o que ele disse ou não disse, André. Vamos ver. Quem financiou essa campanha, vereador? Quem financiou essa campanha, vereador? Fazemos outros detalhes e informações a respeito desta mega operação. Foi preso em casa. Tá certo, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Vamos ao Litoral Norte. O Lucas Abate está acompanhando o 6º dia de buscas ao corpo do menino de 7 anos, o menino Miguel. Lucas Abate, qual é a situação desse momento? Bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Os bombeiros estão priorizando principalmente a faixa de areia. Um perímetro de cerca de 100 quilômetros entre o Rio Tramandaí em direção ao norte, até Torres, na divisa com Santa Catarina. Pelas condições do mar, do rio, se tem uma tendência de que o corpo possa estar, sim, de fato, na faixa de areia e não mais no Rio Tramandaí. E são 10 bombeiros que estão trabalhando, percorrendo a orla e utilizando, inclusive, drones, alertas também para as embarcações que estão passando aqui pelo litoral do Rio Grande do Sul. Além das buscas, André, tem novidade na investigação e novidade exclusiva. A Bruna, a madrasta, voltou até a pousada com a polícia e esses vídeos onde ela conta tudo o que aconteceu, detalhes, onde acontecia e também sobre as agressões, a gente vai mostrar daqui a pouco com exclusividade aqui no SBT. Portanto, esse é o destaque direto do Litoral Norte, o 6º dia, as buscas ao corpo do menino Miguel, de 7 anos. Olha o que nós vimos ontem nas imagens, as torturas, porque passava esse garoto, sabe-se lá há quanto tempo. Em seguida, vamos atualizar as informações. Vamos para a redação, porque o Glauco Paza tem um destaque também muito importante de uma operação que aconteceu porque de dentro do presídio da penitenciária de alta segurança de Charqueadas acontecia uma organização do crime de dentro da cadeia. E o destaque é com ele, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Muito bom estar de volta. Agora, pena que falando deste assunto que não chega a ser novo, mas a cada dia que há um capítulo novo, a gente se surpreende, né? A audácia dos criminosos. O controle deste comando era feito de dentro da segurança máxima, da penitenciária de segurança máxima. É possível isso ou não? Mas é possível, infelizmente acontece, e isso foi registrado, essa operação lá na fronteira, em Bagé, onde já estava sendo montado um laboratório para, inclusive, compartimentar a droga com a população, certamente, da cidade e da região. A gente vai falar um pouco mais sobre esta operação, as apreensões que aconteceram daqui a pouco, André. Em seguida, os destaques, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Preste atenção nessa imagem. A criminalidade não tem hora, não tem motivo, não tem vez. Coloca a sirene aí. Olha só o que esse indivíduo fez lá na região da Serra. Olha aí. Olha o detalhe. Tá com uma pedra na mão? É isso mesmo. Olha o horário, olha o horário. 6h08, 6h09 da manhã.
Em um minutinho, ele já conseguiu atirar num carro. Olha aí. Atirando pedra em carros. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Não tem o que fazer, na verdade. Quero ver, coloca uma carteira de trabalho na mão do indivíduo esse. Em seguida a gente conta os detalhes de como foi e como aconteceu. 11 horas e 39 minutos, agora 10 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Um recado muito importante neste Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Olha só essa imagem aí. Pode colocar sirene. Olha o absurdo isso, gente. Sem mais nem menos, este rapaz resolveu se divertir. Ou melhor, fazer baderna. Glauco Paza tem os detalhes. Conta pra gente o que aconteceu, Glauco. Mas que diversão é essa? Essa é a grande pergunta, né, André? Que diversão é essa? Tirar pedras nos carros. Bom, o registro foi feito, a gente está vendo nas imagens aí, aconteceu na madrugada de domingo em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A gente pode ver, ele simplesmente atira pedras nos veículos. Nós entramos em contato, André, com uma empresa, uma funerária, que teve o veículo atacado. E eles disseram que nunca tinha acontecido algo assim antes. A região até então era extremamente tranquila, segundo informações destes funcionários que nós falamos, e nós tentamos também o contato com a Polícia Civil para saber se existe um suspeito, mas não tivemos retorno. O fato é que esse negócio de atirar pedra é muito perigoso, a gente já viu inclusive aqui em Porto Alegre, né, André? Pedras maiores, é verdade, mas fazendo vítimas fatais. A gente não quer que aconteça novamente, e se for uma brincadeira, olha, brincadeira de muito mau gosto, André. Bom, para quem está chegando agora, 11 horas e 41 minutos, isso aconteceu em Bento Gonçalves, na Serra. Um homem que foi flagrado jogando pedras em veículos. O Glauco lembrou muito bem do que aconteceu recentemente aqui na região metropolitana, Glauco. Agora, o que tem na cabeça? Ou se é que pode ter alguma coisa? Olha aí, gente, do nada. Absolutamente do nada. Será que pegaram esse rapaz aí? A imagem está aí, né, Glauco? Não, a imagem é muito explícita, dá para identificar, inclusive. A polícia, como eu disse antes, não deu retorno para as nossas perguntas, para as nossas questões. Nós estamos aguardando ainda, até para saber se tem algum suspeito aí na cidade em relação a essas imagens aí, que pode não ter sido, logicamente, num dia isolado. Ele pode estar fazendo em outros dias também. E a funerária em questão que a gente falou é essa aí, que apareceu o carro que foi atingido por esse homem. Mas eu quero ver até a pedra que ele tem na mão. Mas isso foi de manhã cedo, né? 6 e 8 da manhã. Poderia ser de noite, mas eu acho que não. Era escuro, acho que é 6 e 8, senão estaria 18. Mas 6 e 8 da manhã, ou seja, realmente não tinha o que fazer. Eu quero ver o tamanho da pedra, onde que ele deve ter pego essa pedra. E será que o objetivo dele era roubar o que tinha dentro? Acho que não, né? Olha ali, ó. Ele pega ali, ó. Tá ali no cantinho. Viu só? Ele agachado. Volta aí um pouquinho, Richard Kleiderman, volta um pouquinho a imagem. Olha ali, ele encontra aqui no cantinho, tá aqui no cantinho, juntando a pedra, junto ali a faixa de segurança, ele se agacha, tá aqui o rapaz, pode largar, Richard, ele pega ali a pedra, pega a pedra, e é pesadinha, e se vai embora. Agora, eu te digo uma coisa, e se tivesse gente dentro do carro, porque com os vidros escuros, a gente muitas vezes não consegue nem enxergar. E esse carro me parece até que era blindado, né? Esse carro aí da funerária, porque com essa força toda, uma pedra daquele tamanho não quebrou o vidro, né? Um vidro protegido. Agora, ali é um Vectra branco, né? Que ele jogou a primeira. Foi naquele carro branco ali, né, Glauco? Isso, exatamente. Eu te pergunto, o que ele ia roubar de um carro da funerária, hein? Vai saber. Não, e pior se tivesse ali na parte da frente, tivesse alguém ali dentro, teria acertado, porque ele jogou muito próximo. Foi nesse carro branco que ele jogou a primeira pedra? Foi no carro branco aqui? Existe a possibilidade desse indivíduo, logicamente, estar drogado, enfim, mas não diminui o risco para a população, André. Olha aí, ó. Olha aí. Isso aconteceu em Bento Gonçalves. A gente tá... Ele escolhe aleatoriamente, uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha, né? Escolhe aleatoriamente. Então, ó, mais uma vez, ele chega perto daquele carro ali e arremessa a pedra nesse carro branco. Me parece um Vectra, me parece um modelo mais antigo. Aí ele vem, atravessa a rua, procura uma outra pedra aqui, ele encontra junto ao meio-fio,
Aí ele pegou uma lá atrás, mas eu acho que era pequena. Não, pegou duas. Pegou uma antes, pegou a segunda maior agora. Olha aqui, ele tá com duas, uma em cada mão. Uma em cada mão, mas o rosto do indivíduo tá bem à mostra. E aí ele vai e joga no carro da funerária, gente. No carro da funerária. Certamente tinha um vidro blindado, porque senão teria estourado esse vidro. E é jovem, né? Dá pra ver na imagem que é jovem, né? Parece que sim, parece que sim. Agora, pega uma carteira de trabalho. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Pensando o quê? As pessoas hoje com tanta dificuldade, trabalhando, fazendo o possível para sobreviver em 1 ano e meio de pandemia. É engraçadinho desse pegando pedra e jogando por aí. Mas o que é isso? 11 horas e 44 minutos, coloca a sirene. Tráfico, jogo, política. Os 3 pilares da atuação de uma quadrilha ligada a uma das maiores facções criminosas aqui do estado. Olha aí a operação. Olha o áudio, olha o áudio. Outra mão. Integrantes desse grupo foi preso em uma operação que aconteceu na madrugada de hoje. E a nossa equipe estava junto com os policiais. Escutem. Mostra as mãos, mostra as mãos. Vem. Esse é o legítimo café da manhã com a polícia, Guilherme Roquete. Bom dia, André, mais uma vez. Pois então, esta foi a operação mais importante realizada pela Delegacia de Homicídios do próprio Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio Grande do Sul. Esse caso começou lá por Gravataí e como a ramificação, André, era tão grande, esta operação, então, foi de fato a mais importante realizada pelo DHPP ainda neste ano de 2021. André, esse caso começou ainda lá em 2016, quando a Polícia Civil começou a investigar uma série de homicídios que estavam acontecendo na cidade de Gravataí e também em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. A polícia identificou então que um indivíduo, segundo a informação que nós obtivemos, seria o Tiago Pequeno, né? O Tiago Soares da Silva. Este cidadão, ele estaria tentando se fortalecer, se inserir no grupo, já que ele seria um integrante de uma facção criminosa bastante conhecida aqui no Rio Grande do Sul. A partir de então, ele começou a executar uma série de homicídios e começou a ganhar notoriedade dentro da facção criminosa. André, não parou por aí. A partir do momento, então, em que ele ganhou poder dentro desta organização criminosa, ele passou, então, a tomar pontos de tráfico. E, para isso, eram arrebatadas outras pessoas para que pudessem executar desafetos. André, de 2016 até 2021, foram 31 homicídios que foram ligados a essa quadrilha, de acordo com a investigação da polícia. 31 homicídios de 2016 até 2021. Mas tem mais, André, não para por aí. 79 integrantes foram identificados pela polícia como sendo os mandados aí a partir do Tiago, o Tiago Pequeno, que foi preso. Ele foi preso em março desse ano. Mas a partir de então, o que aconteceu, André? Depois que o Tiago Pequeno se estabeleceu lá entre as paradas 68 e as paradas 70, lá em Gravataí, ele começou então a investir no segundo pilar desta quadrilha. E qual é? O jogo do bicho. O jogo, aliás, não o jogo do bicho, o jogo ilegal. A gente tá botando na tela aí, na esquerda, André, na sua tela. É o Tiago Pequeno aparecendo aí na esquerda, na sua tela. Isso. Uma vida muito tranquila. Irmão, ele que é o líder e irmão do vereador preso na manhã de hoje, né, Guilherme? Exatamente, ele é o líder da quadrilha, aliás, ele é o número 2 desta facção criminosa, mas o líder desse grupo que agia lá em Gravataí, aqui na região metropolitana. O que aconteceu por lá, André? A partir do momento, então, em que o Tiago ganhou todo esse prestígio dentro dessa facção criminosa, ele passou, então, a investir em outras áreas e de uma forma muito organizada, com contabilidade, com um contador, um pagador, alguém que circulava entre todos os locais. Eles passaram a investir, então, em jogos de azar. E foi aí que surgiram uma série de casas de jogos no Rio Grande do Sul. A quantidade tinha de casa armas, em Pelotas, tinha casa em Tramandaí, tinha casa em Porto Alegre, só que em Porto Alegre foram 2 casas, André. E uma delas, eu e o Diego Calovi visitamos nesta madrugada. Lá eu encontrei, inclusive, o delegado Felipe, que estava dando apoio para esta operação.
É verdade, André, olha o luxo desta casa de jogos. Era um verdadeiro cassino, segundo inclusive a própria fala do delegado Firmino, que estava dando apoio nesta operação. André, nessa casa tinham duas situações. Num lado se operava o bingo e era um bingo totalmente eletrônico, computadorizado, com as apostas feitas de maneira digital. Certo. Aí a pessoa estava ali jogando seu bingo, não ganhava, passava para o outro lado da casa e aí tinham máquinas caça-níqueis. Só nesse local, mais de 120 ceduleiras foram apreendidas pela Polícia Civil nessa operação de hoje. André, era um verdadeiro cassino instalado aqui em Porto Alegre, André. Ô, Guilherme, pelo visto, em operação ainda, né? Mesmo em épocas de pandemia, que não pode aglomeração. Sim. E mais, jogos não autorizados, quer dizer, tudo irregular. Agora, mas, André, vejam... eles não têm medo da pandemia, vão ter medo da polícia, ou não tem medo da polícia, vão ter medo da pandemia. Eu não sei o que é pior aí, sinceramente. Olha. Não, a gente vai assim, ó, a gente vai fazendo um checklist, tudo irregular, né? Tudo irregular, tudo fora do padrão. E lógico, disse muito bem o Guilherme, eles fazem contratações, contratam contadores, contratam pessoas que cuidam, né, no caso, que controlam. Por quê? Porque muito desses braços de investimento é para lavagem de dinheiro. Além de ganhar dinheiro, para lavagem de dinheiro. Então vejam só esta grande operação. Nós temos um áudio, é isso, Lili? É um áudio, Roquete, de quem que é o áudio que a gente vai mostrar agora? Esse áudio que a gente vai mostrar agora... É o áudio do Thiago Pequeno. Do Thiago Pequeno. Esse áudio... Deixa eu só contextualizar um minutinho, André. Esse áudio é do Thiago Pequeno, já num terceiro momento da quadrilha, em que eles entendem que a partir de então, depois deles atuarem no tráfico e atuarem também nos jogos ilegais, nos jogos de azar, eles precisavam partir para atuação política, para se infiltrarem na política. E por isso, segundo a polícia, ele apoiou o irmão na candidatura a vereador. Vamos ouvir. Tendo se enrustido aí, sem vergonha, ele nem sabe o tamanho da caminhada que nós temos aí, jogando aí, estão indo apoiar outras pessoas aí que nem sabem do tamanho da caminhada que nós temos pelo embolamento ali, cara, entendeu? Daí que tiver pela frente, nós vamos atorar no meio aí, ele nem sabe tá apoiando outras pessoas, tá achando que nós estamos de bobeira aí, rapaz, apoiando o cara da Naira aí, isso pra ele sumir aí, sem vergonha aí, rapaz. Bom, vejam só o contexto, com algumas linguagens, às vezes um pouco, né, a gente precisa decifrar, mas falando justamente em apoio político, apoio financeiro, provavelmente, né, para a campanha. Agora percebam, esse grupo, além de todas as atuações irregulares, tem envolvimento em 31 homicídios nos últimos anos. Percebam, e olha a quantidade de armas... E homicídios, André? Diga, Guilherme. Eu queria só te reforçar, André. Não, queria só te reforçar, André, que são homicídios brutais, homicídios violentos. Alguns deles, desde 2016 para cá, envolvem até esquartejamentos. Se vocês nos autorizarem, a gente pode inclusive ouvir o delegado Milesi, porque o delegado Milesi é o coordenador dessa... Ó, o microfone do Roquete. O microfone do Roquete se apavorou com tanta coisa que o Roquete contou pra gente aí. É apavorante, né, André? Agora, pra quem tá pensando aqui o seguinte, ó. Ah, mas só vai nesse bingo aí quem tá disposto a se incomodar. Olha só. A gente já relatou aqui vários crimes, né, André? É a questão do homicídio, que é o ápice, realmente, é crime contra a vida, mas isso pode levar a drogas, extorsão, assédio, são vários crimes. Sim. Tudo na carona desses criminosos aí, né? E olha só o que disse o delegado a respeito dessa operação e deste grupo, percebam. Crimes cometidos sempre com muita violência, né? Inclusive alguns casos de esquartejamento. Ao todo, o colaborador nos narrou mais de 30 homicídios que ocorreram, mas aí tanto na região metropolitana quanto em Porto Alegre, no total. Muito bem, daí o delegado dizendo, muito violento, inclusive esquartejamento, né? Diversas áreas de atuação, aliás, eles tinham 3 áreas. A primeira área, tráfico de drogas. A segunda, né, expandindo para jogos de azar. E a terceira, entrando para a área da política. E aí o momento em que um vereador, irmão desse que é o número 2 deste grupo criminoso, portanto, ele foi preso porque, de acordo com a polícia... Aí, ó. Foi perguntado. Quem financiou essa campanha, velho? Quem financiou?
Imagens exclusivas do SBT. Ele não quis responder. Mas foi um momento, ele foi pego em casa, né, e levado para fazer o corpo de delito. Porque esse aí é Quem financiou essa campanha, vereador? É. Quem financiou a campanha? Nada. Financiou essa campanha, vereador? Ofegante, né? Mas olha só, André, ele é um parlamentar, ele representa uma parte, pelo menos, da população. Olha a gravidade. Uma autoridade. Caso, né? Uma autoridade. Uma autoridade. Portanto, nesse momento ali, ó, imagem exclusiva, o momento em que esse vereador, tá aí a imagem dele, ele foi levado para exame de corpo de delito, foi preso na manhã de hoje. Ele, portanto, sendo, de acordo com a polícia, com as informações da polícia, a campanha dele financiada, né, por um grupo criminoso. Aí o momento ele chegando para o exame de corpo de delito, o Guilherme fez perguntas, né, perguntou quem financiou a campanha, mas ele se manteve calado. Olha aí, mais uma tentativa. Aí o Guilherme... Ó, escuta aí. Financiou essa campanha, vereador? Ele parece no momento tentar responder e preferiu calar-se. Não é mesmo, Guilherme? Exatamente, essa foi a oportunidade que a gente deu também para o vereador se manifestar, André. Porque, de acordo com a investigação da polícia, o José Francisco Soares da Silva, ele se candidatou a vereador na eleição de 2020 e, segundo o que a polícia nos aponta, ele teve uma boa parte da campanha, ou se não quase toda ela, financiada com o dinheiro do irmão, o Tiago Soares da Silva, o Tiago Pequeno. Esta campanha, inclusive, André, ela teve uma série de ameaças no contexto em que a polícia conseguiu apurar com prints de conversas do WhatsApp. Em alguns momentos, os próprios comparsas deste bando, desse grupo criminoso, mandavam que eles fossem para a rua e retirassem todas as placas dos outros candidatos a vereador que estavam na região e que estariam concorrendo com o Juca, com o José Francisco. Então tem toda uma atuação já dentro da política deste grupo criminoso querendo se infiltrar. E a ideia deles, André, não parava por aí. De acordo com as informações que aqui o SBT obteve, a partir inclusive da decisão judicial que originou essa operação, eles tinham interesse inclusive de chegar a cargos mais altos dentro do Estado, até mesmo na Secretaria de Segurança, para poderem determinar, por exemplo, que preso vai para onde. E isso consta inclusive entre as informações que nós obtivemos aqui no SBT. Gente, percebam, para quem está chegando agora, 11 horas e 56 minutos, prestem atenção nisso que disse o colega Guilherme Roquette. Esse é resultado de uma operação. Quem foi preso na manhã de hoje? Coloca aí na tela os irmãos. Foi preso, né, esse vereador aqui na região metropolitana, que, de acordo com a polícia, a campanha é financiada pela criminalidade, pelo crime e pelo tráfico e outros crimes também. Agora, percebam, tá aí o vereador que foi preso. Na esquerda da sua tela é o irmão dele, que seria o número 2, é o número 2, né, de uma importante facção criminosa. E agora, pelo relato, Glauco, do Guilherme Roquette, conseguiu essa informação que a intenção era conquistar mais cargos. Começa lá na vereança, vereadores, e aí conquistando, imagine, o plano de se chegar ao alto escalão no governo do Estado. Imagina. Mas esta é a mecânica que eles utilizam. Em nível nacional, nós sabemos de uma grande organização que estendeu seus tentáculos, André, e estava chegando no meio parlamentar, estava avançando, só que isso não está acontecendo lá em São Paulo agora, nem no Rio. Está acontecendo aqui, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, aqui em Cachoeirinha, mais especificamente, coloca na tela ali os irmãos. Quem foi preso é o vereador. Coloca aí na tela o vereador e a imagem... Tá aí o vereador. Mas tem o vereador, depois tem aquela imagem dos dois. Só para o Guilherme explicar, o vereador, que aparece na tela ali da direita, e à esquerda é o irmão dele. Rapidamente, Guilherme, quem é o irmão desse vereador? O irmão do vereador é o Tiago Soares da Silva, ele é chamado pela alcunha, né, o apelido de Tiago Pequeno, é o mais novo, é o cara mais novo que a gente vê aí na imagem, André. Ele foi preso em março, no início desse ano, em Santa Catarina, onde levava uma verdadeira vida de luxo. Tinha iate, frequentava festas, morava super bem, né, e ostentava, inclusive, dentro de carros aí com dinheiro, carros de luxo, pela foto que a gente viu ali, pode ser até um Mercedes com o qual ele andava lá em Santa Catarina para se deslocar. André, para a gente contextualizar, então, o Tiago, ele cresceu, agora ele está preso, André. O Tiago está preso. O Tiago, ele está preso.
E aí ele, a partir então, na terceira fase dessa ramificação, né, dos tentáculos desse grupo criminoso, eles entenderam que deveriam então ingressar na política, lançaram o irmão, o José Francisco, o Juca, para candidato a vereador, e a partir daí conseguiram eleger o Juca vereador, e hoje ele então exerce o cargo lá na Câmara de Vereadores de Cachoeirinha. Muito bem, daqui a pouco nós vamos trazer aqui alguns diálogos, envolvendo justamente isso, essa questão de conquistar novos, né, cargos políticos. Percebam bem como disse o Guilherme Roquette. Iniciaram com o tráfico de drogas, depois foram para a área, né, de lavagem de dinheiro, de bingos, de jogos de azar. E o terceiro ramo, a terceira ramificação, os cargos públicos. Cargos públicos, portanto, de acordo com a polícia, o vereador de Cachoeirinha que teria se elegido com dinheiro financiado pelo tráfico de drogas e jogos de azar. Daqui a pouco, então, nós vamos trazer alguns prints dos diálogos com relação a este terceiro braço, que seria o braço político da organização criminosa. Em seguida, nós trazemos outras informações, tudo isso acompanhado pelo colega Guilherme Roquette desde a madrugada de hoje. Atenção, agora meio-dia em ponto, nós vamos até a redação, porque tem uma briga generalizada no noroeste do estado. Perceba essas imagens que circulam pelas redes sociais. Glauco, o que é que aconteceu? Aonde foi isso, Glauco? Pancadaria generalizada em Santa Rosa, André. O pessoal, eu acho que deve ter imaginado o seguinte, ó, é de madrugada, tá muito calmo isso aqui, vamos dar uma agitada, vamos brigar. Porque não tem outra explicação. Foi uma pancadaria que aconteceu no Parque Tapiporã. É um parque da cidade, bastante conhecido, e a Brigada Militar foi chamada para atender esta ocorrência aí. Localizou vários indivíduos que tinham se envolvido nesta briga aí, mas sabe como é que é? Na identificação fica tudo mais complicado, né? E este parque aí já foi fiscalizado várias vezes durante a pandemia, justamente por quê? Por causa das aglomerações. Neste caso aí, eles já acumularam mais um problema que foi briga. Parque Tapiporã, lá em Santa Rosa. A brigada disse que pretende intensificar ainda mais as ações neste espaço aí, por quê? Porque ele seria para diversão, mas está virando aí, ó, local de bagunça, briga generalizada, não há informação ainda do motivo desta briga. O fato é que aí o pessoal saiu no tapa, sem maior explicação. Meio-dia, 1 minuto, Glauco contando pra gente o que aconteceu em Santa Rosa, nossa querida Santa Rosa. Uma briga generalizada, isso parece em praça pública, né? Mas é um ringue. Acho que o pessoal aí com as Olimpíadas entrou aí no pique de Olimpíadas, seria algo assim, não se sabe ainda a razão, mas uma briga generalizada. E a gente percebe assim que não... Ó, o que voou ali? Voou o que? Uma garrafa? Olha, voou pedra, voou garrafa, voou pedaço de banco. Isso foi às 3 horas da madrugada. Quer dizer, o pessoal já devia estar um pouco mais alto também, né, André? Mas nada justifica. A Brigada Militar, eu repito, atendeu, mas não conseguiu identificar exatamente a origem, nem os responsáveis por essa briga. Mas disse o seguinte, olha, a partir de agora a gente vai ter que intensificar porque os registros também estão aumentando, registros de briga, enfim, de confusão e de aglomeração naquele local, lembrando que a gente está na pandemia ainda. Muito bem, isso aconteceu em Santa Rosa, noroeste, agora no final de semana, de madrugada, né? De madrugada, pessoal lá, pelo visto, um pouquinho mais alto, né? Num momento, hein, Glauco, a gente... Parece que as pessoas, de fato, esqueceram que existe pandemia, que nesse momento se evita, né? Eu acho ou não que no se interior aglomera. não tem pandemia. Tem não, lugares no interior, aí que olha... eu verifiquei gente sem máscara. É. O pessoal parece que também já não está querendo usar máscara, né? Não, e quem está ali no meio, Glauco, sim, o pessoal esquece de máscara. No interior, infelizmente, é uma coisa assim que não... Infelizmente, o pessoal acha que não chega no interior, eu não sei o que passa pela cabeça. Agora, olha só, o pessoal brigando e tem a torcida. Tem aqueles que põem, aqueles... Olha a gritaria, o pessoal brigando, brincando, comemorando, escuta aí. Aí, ó. Virou espetáculo, né? Ó, a carro acelerando. É um fiasco generalizado, digamos assim, e irresponsável também. Eu pergunto, cadê a polícia? Será que a gente... Isso foi momentos antes da Brigada Militar chegar ao local. Provavelmente, né? Por quê? Porque eles são muito valentes, mas quando a brigada chega, eles fogem, né? É rapidinho. O negócio é só ouvir uma sirene e o pessoal dá no pé. Vocês ouviram ali um carro que arrancou, né? Ou seja,
para completar ainda a situação, mais isso, quer dizer, o pessoal ainda acelerando. Quer ver? Ó, escutem aí o carro, ó. Ó, acelerando ainda, fazendo brincadeira com o carro. Quer dizer, num cenário todo em que eles foram lá para tomar chimarrão, tu acha, Glau? Eu acho que eles foram de tardezinha fazer um happy hour e ficaram até um pouco mais tarde, né? Fazendo um fiasco daí. Não, e a gente vê pelo chão, olha ali, ó, no chão é copo, é garrafa, muito barulho de vidro, André. Olha o perigo que é uma garrafa. Olha estourando. Volta aí um pouquinho, volta aí, ó a garrafa estourando. Volta aí, ó, Richard. Richard, volta a fita. Um pouquinho antes. Tá, vamos deixar rolar, eu aviso então. Aí, ó, deixa o áudio. E as garrafas? Olha aí. Ó. Deram uma rasteira no outro ali. Mas ninguém brigando com ninguém, né? Era uma coisa assim. Era assim, ó. Tinha alguém de pé, era o necessário para começar a briga. E o fato é o seguinte, você chamou atenção, né? O ringue foi aonde mesmo? É um parque, Tapiporã. É um parque da cidade lá, bastante conhecido em Santa Rosa, só que agora ele está ficando conhecido também por isso, lamentavelmente. Como é que é o nome do ringue? Ringue Central? Ah, não, é Praça Central. Isso, é. Quer dizer, um lugar de dia frequentado por famílias, por crianças e de noite vira no que virou. Eu não sei o que é aí atrás, que prédio é esse ali atrás. Não sei se a gente consegue identificar que prédio é esse, que a gente vê que é um prédio. É um prédio. Fiquei curioso para saber que prédio do que era aquilo ali. Deve ser o prédio municipal da Briga Livre. Só pode ser. Só pode ser. Portanto, isso em Santa Rosa, noroeste do estado. A gente mostrando aí essa briga generalizada. Pessoal, olha só, tem um recado importante para vocês do Cindy Lojas. Atenção, aqui, agora, neste momento, porque esta notícia é para quem é do varejo ou quer saber mais sobre este setor. É o seguinte, a Feira Brasileira do Varejo, organizada pelo Cindy Lojas aqui de Porto Alegre, está chegando. E este ano é totalmente online, adaptada aos novos tempos. E esse evento vai receber grandes nomes e referências da área para painéis de debate sobre liderança resiliente, inovação transformadora, vendas online, moda 2.0 e varejo futuro. Vejam só que temas importantíssimos nesse mundo aí em tempos de pandemia. Já deu para entender que é uma excelente oportunidade para se inspirar e transformar os negócios mesmo com os desafios da pandemia, não é verdade? Então aproveite aí, se inscreva lá porque as vagas são limitadas. Acesse, vai ali na internet, feirabrasileiradovarejo.com.br. Eu fiz, ó, estava aqui entrando, fiz aqui, ó. É rapidinho e aqui você acessa e coloca todas... Ai, bati no microfone aqui. Você acessa e aí tem todas as informações para inscrição. O pessoal do Cindy Lojas, presidente Paulo Cruz, olha, eu fiz uma palestra para o Cindy Lojas antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, e que grupo, aqui o Cindy Lojas de Porto Alegre, que grupo interessado em inovar, em investir, e tanto é que estão participando e organizando esta importante feira totalmente online nesses tempos aí de pandemia. Que bacana ver o Cindy Lojas se aperfeiçoando e buscando justamente alternativas para que se tenha vendas com segurança, como dissemos, neste momento de pandemia. A feira acontece 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto. Vai lá. Feira do Varejo, bem simples, bem simples. Feira Brasileira do Varejo, tudo junto.com.br. Simples assim, vai lá e se inscreve. Atenção que as vagas são limitadas. Pessoal, Dr. Paulo Cruz, do Cindy Lojas, um abraço forte de todos nós. E atenção, olha só, agora vamos falar do caso que continua chocando a todos nós. Tá aí o menininho, gente. Esse menino, para quem não viu, Miguel, 7 anos de idade, olha os olhos fundos dele, uma criança sofrida, os olhos com olheiras. Com 7 anos de idade, ele pesava 15 quilos. Todo mundo sabe, uma criança com 7 anos, saudável, pesa quase que o dobro disso.
E, infelizmente, essa criança, ela foi muito torturada antes de ser jogada no rio Tramandaí pela própria mãe. Bom, as buscas chegaram ao 6º dia. Os bombeiros estão centralizando as buscas. Começaram pelo rio Tramandaí, ali junto ao mar. Daí a imagem do rio Tramandaí. E agora se concentram toda a beira da praia em direção a Torres. E a cada momento surgem mais informações do quanto que essa criança sofria. E como disse o próprio delegado Antônio, lá do Imbé, essa criança foi morta a cada dia, morta aos poucos. A madrasta, no caso a Bruna, que era a companheira da mãe dele, a Yasmin, voltou ao local do crime junto com a polícia. E as imagens, atenção, são exclusivas. Olha aí. Na pousada onde a família vivia, em Imbé, no litoral gaúcho, a madrasta Bruna Natiele Porto da Rosa, de 23 anos, detalhou como eram as agressões a Miguel Rodrigues, de 7 anos. Dentro do quarto, as marcas da violência. Isso aqui foi uma cabeçada. Tá quebrado o azulejo, como ela falou mesmo. Miguel passava os dias preso num espaço pequeno no banheiro ou dentro de um armário no quarto. Foi ali que ele permaneceu 2 dias antes de ser jogado nas águas do rio Tramandaí na noite de quarta-feira. Em razão da surra que deu no filho, e como ele estava gritando e gemendo, ela deu antidepressivo, esse fluoxetina para ele, né? E para que ele adormecesse, né? E não levantasse suspeita dos vizinhos. E depois teria quebrado ele, nas palavras dela, quebrado ele todo para que entrasse na mala. A madrasta foi presa na noite de domingo pelos crimes de tortura, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ela era companheira de Yasmin Rodrigues, de 26 anos, detida em flagrante na última quinta-feira após confessar o assassinato do próprio filho. Um vídeo obtido pela polícia mostra o menino sendo castigado dentro do armário. A madrasta ameaça a criança. Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar, eu te desmonto a pau. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado. Se tu se mijar, eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tu tá entendendo? Sim. E vai ser bem tranquilo pra mim. Em uma mensagem, o casal discute sobre a compra de uma corrente. 2 cadeados que seriam usados para prender o garoto foram apreendidos pela polícia. Em conversa com a irmã, a madrasta diz que Miguel estragou o namoro e que ela não aguenta mais. O garoto tinha intolerância à lactose e quase não comia. Nesta foto, ele aparece pálido e desnutrido. Não tinha nada de sem lactose para ele, então? Tanto que ele começou que ele não pedia mais leite, que ele queria tomar café. Então ele tomava café preto, ele comia bolachinha, ele tomava leite meu, normal light, quando ele queria. Os bombeiros fazem buscas pelo corpo de Miguel desde a madrugada de sexta, no rio Tramandaí e na Orla Gaúcha. Nesta segunda, um pescador localizou um par de chinelos que pode ser da criança. A polícia não descarta a participação de mais pessoas no crime. Não bastasse a crueldade, o horror a que era submetido a vítima, a falta total de compaixão, né, por parte das duas, de arrependimento, né, de qualquer tipo de sentimento em relação à criança. A gente vai primeiro, a gente tem que respirar um pouco quando escuta, porque o próprio delegado Glauco, a gente sabe que o Glauco ficou 2 semanas, 3 semanas aí quase de férias, e muita gente também não acompanhou em detalhes este caso. E eu sei que é duro a gente trazer um caso como este à tona, é muito duro a gente falar nesse horário também. Agora, é muito importante, por mais difícil que seja, é muito importante, Glauco, é importante, Lucas, para quem nos acompanha, meus colegas. Precisamos falar, sim, precisamos mostrar, porque há muitas pessoas jovens, crianças, idosos, que neste momento estão sofrendo. E nós não podemos calar. Nós só vamos conseguir, né, vencer isso, sim, falando, debatendo e, infelizmente, trazendo o caso desse anjo, gente. Desse anjo, Miguel, de 7 anos. O caso dele é uma mistura do caso do menino Rafael de Planalto
com o menino Bernardo de Três Passos. É uma coisa impressionante, né? Com requintes e tudo mais. A gente vai agora até o Litoral Norte, onde está o Lucas. O Lucas vai trazer detalhes de como está essa operação, inclusive algumas imagens que nós temos aí, relatando o que vivia, o que vivia não, aquilo não era vida, mas o que passava esse menino trancado nos dias frios dentro de um armário. Isso semana passada eu estou me referindo. Naqueles dias gelados, essa criança ficava trancada dentro de um armário, porque estragava o relacionamento delas. Lucas. André, a gente se impressiona, se choca a cada nova informação que vai chegando sobre o caso Miguel e as imagens que a gente teve acesso, que inclusive apareceram na reportagem da Luciane Coleman, e a gente vai trazer mais detalhes aqui ao longo do SBT Rio Grande, André, que mostram a Bruna, a madrasta, retornando junto com a polícia no último domingo na pousada onde tudo aconteceu, André, e relata com detalhes como o menino era tratado, desde a questão da intolerância à lactose que ele tinha, e elas não davam alimentos sem lactose, até as agressões, verdadeiras sessões de tortura que aconteciam dentro da própria casa onde esse menino morava, André. Lucas. Como bem disse o delegado, você repetiu muito bem, André, esse menino foi sendo morto dia após dia até a última quarta-feira, quando de fato ele foi assassinado pela mãe. Na última quarta-feira da semana passada, que foi o dia mais frio, foi o dia que nevou, tá? Na quarta-feira, foi de quarta para quinta que, segundo as duas, ele foi morto. A morte final, digamos assim, né? Eu quero destacar que a avó da criança, a mãe da Yasmin, já estava prestes a ter a guarda desta criança, tá? Inclusive, na quarta-feira, a Yasmin já tinha entregue para a justiça mais um documento necessário. Quer dizer, estava tudo encaminhado. Tudo encaminhado. Inclusive, li aqui, junto aos nossos colegas da Zero Hora, que o menino pedia para a avó, apura, avó. Faz logo isso, agiliza a documentação, porque eu não aguento mais onde eu estou. Ele queria dizer isso em outras palavras, mas ele pedia para a avó agilizar. Ele pedia para ser buscado, para ser protegido, porque, vejam bem, se estava tudo encaminhado, o próprio delegado disse, a avó poderia ter pego essa criança, né? Desde quando uma avó precisa de documentação, ter a guarda para passar uns dias com o neto? Ora, não existe isso. Agora, por que fizeram isso? Isso é de maldade para cima. Fizeram questão de torturar. Por que fizeram isso? Por que se já estava tudo encaminhado, não tem condições emocionais? Procura ajuda. Mas não fazer o que fizeram, tudo encaminhado, gente. Mas fizeram questão de torturar até o último instante, quando fosse possível. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Aquelas imagens ali que nós mostramos, a polícia levou a Bruna, que é a companheira da Yasmin, ou seja, a madrasta, para mostrar como que algumas coisas aconteciam ali dentro. E a gente tem aquelas imagens, depois vamos mostrar mais também dessas imagens aí. Agora, é terrível, gente, o que aconteceu. Terrível. Essa criança, para ser colocada dentro de uma malinha, os ossos dela foram quebrados pela mãe. E o delegado trouxe uma outra história aqui. Tá aí a mala. A mala onde o corpo do menino de 7 anos foi posto. É inacreditável, mas, gente, vamos acreditar, porque isto sim acontece e não é raro acontecer. Por isso a importância da gente observar, sim, do nosso lado. E o delegado trouxe ontem, que eu estava falando, que a Yasmin tinha a companheira, que era a Bruna, e tinha um outro relacionamento paralelo, é isso? Quer dizer, então, a polícia ainda está investigando. Existe uma pessoa suspeita que não é este parceiro, o Lucas perguntou, não é esta pessoa, mas tem de um imaginário aí, porque elas citavam, a Bruna citava um tal de Lorenzo e a polícia ainda não sabe quem é, ela disse que é um amigo imaginário. Então é tudo isso que está sendo investigado. Lucas. E André, a gente tem as imagens, a gente pode mostrar agora a Bruna
dentro da casa, no banheiro da pousada, onde o menino foi agredido. E ela conta, André, para a polícia como eram as agressões. A gente pode ver esse vídeo agora. Isso aí foi colado? Isso aqui eles colaram. Como é que foi que ela empurrou ele? Como é que... Ele tava sentado aqui e ela fez assim. E aí começou a sair água. Posso fechar? Ele bateu com a nuca. Isso, Aí? bateu com a nuca e voltou. Isso aqui, para quem não entendeu, eu vou repetir. Isso aqui é a lajota que se descolou porque ela bateu com a cabeça dele aqui. Aí. Coloca ali o áudio, agora vocês vão entender. Vocês vão entender melhor. Coloca de novo esse trecho, por favor. Isso aí foi colado? Isso aqui eles colaram. Como é que foi que ela empurrou ele? Como é que... Ele tava sentado aqui e ela fez assim. E aí começou a sair água. Posso fechar? Ele bateu com a nuca. Isso, Aí? bateu com a nuca e voltou. Sim, ele bateu com a nuca na tampa do vaso ali, da caixa. Da descarga, da caixa d'água. O que é isso? Mas o que é isso? Uma tampa de cerâmica, André. Mas cerâmica. Cerâmica? É pesado. Bateu com a nuca. Corta. Por isso o delegado falou com muita propriedade. Esta criança estava sendo morta há vários dias. Estava sendo morta aos poucos. Como disse no julgamento do caso Bernardo, uma senhora que tinha sido psicóloga do Bernardo, diz que o Bernardo foi morrendo aos poucos. E este caso, como eu disse, ele traz aspectos do caso Bernardo e aspectos do caso Rafael e essa criança que foi torturada. O que se sabe, pelo menos aí no último mês, certamente, pelas informações que o delegado nos passou, não é mesmo, Lucas? No último mês, André, certamente no último mês, se intensificando nos últimos 15 dias e na semana passada a situação mais grave. Agredido muito forte na segunda-feira por fazer xixi na cama. Uma criança de 7 anos foi punida, André, por fazer xixi na cama. Bateu com a cabeça, passou 2 dias presa no armário da casa, na semana mais fria, sem nenhum tipo de cobertor. E depois, André, depois de tudo isso, de fazer esses atos, de matar o menino, de jogar no rio, sabe o que ela se preocupou ainda, André? Em desmontar o armário. E quem mostra isso é a própria Bruna, que estava na casa junto com a polícia. A gente pode ver agora um outro trecho dessa imagem. Ele tava sentado aqui. Esse armário que está desmontado aqui... Era o armário que ela... Era o armário que a criança ficava trancada, Miguel. Ela desmanchou. Ela desmanchou quando? No mesmo dia que ela foi atrás de vocês. E tinha sangue nesse armário? Não tinha sangue, mas pode olhar. Porque ele nunca sangrou ali. E quando bateu com a cabeça na parede lá, não voou sangue no armário? Não, ele só ficou com o rosto todo inchado. O que é isso, gente? Não, e assim, ó, falando como se estivesse fazendo, né? Uma demonstração de algum jogo, assim, algo André, com a maior tranquilidade e a consciência do que acontecia e não acontecia. Onde tinha sangue, onde não tinha. O que quebrou, o que foi desmontado. Se há alguma coisa a saudar aí é a importância desse depoimento para a polícia. Agora, eu estava em férias, mas não desliguei desse caso aí. Aliás, ninguém desligou. Virou o assunto, logicamente, pela dramaticidade, pelo sofrimento dessa criança. E muita gente me perguntando, André, poxa, por que Deus bota gente no mundo para fazer isso? Esses monstros, a exemplo do que aconteceu no caso do Rafael. Existem coisas no campo espiritual que a gente tenta se abraçar às vezes, né? Bom, resta no nosso campo aqui, né, esperar a justiça. Que a justiça seja feita. Esse depoimento é muito importante, esses testemunhos, né, da enteada, da madrasta, perdão. Isso é muito importante. Agora, é de cortar o coração. E as pessoas têm que ficar atentas. Negligência também mata, né, André? Mata. E vejam que o menino, ele chamava a atenção, ele já estava fazendo... Bom, primeiro ele estava desnutrido, ele estava com dor, ele estava maltratado. Ele já não tinha condição mesmo de segurar as próprias necessidades. Mas mesmo em algumas situações, ele fazia de propósito porque ele queria a atenção da mãe. E a gente já percebeu que a Bruna cuidava muito dele, a madrasta cuidava muito dele. Tanto é que ela fez aquela ameaça. O guri, ele não tinha força para falar. Ele respondia fraquinho. Ele já não tinha mais condição. Gente, isso de fato não pode ficar desse jeito, não. Essa criança foi torturada no último mês.
Foi usada como instrumento de tortura. Ah, porque atrapalhava o relacionamento. Mas o que é isso, gente? Estava ali prontinho para ir para os braços da avó. Tinha uma boa relação com a avó no município de Paraí. E aí acontece isso. No dia da morte, a mãe, a Yasmin, entregou documentação para fazer a transferência, para fazer a documentação da guarda dele para a avó. Mas fizeram questão de ficar até o último instante para fazer isso? Uma mãe, pode uma coisa dessas, Lucas? André, e vamos colocar a linha do tempo para entender a data, as situações que aconteceram na última semana. Ela entregou a documentação na quarta-feira, dia da morte. Só que a agressão mais forte, que quebrou o chão, que quebrou o azulejo, que quebrou a cerâmica do banheiro, André, foi na segunda-feira. No momento em que ela ia até o fórum, até a defensoria, para entregar o documento, esse menino estava dentro do armário, com as mãos amarradas por um pano e o armário possivelmente acorrentado pelo lado de fora com aqueles cadeados que foram apreendidos pela polícia. Ou seja, André, no meio de tudo isso, da dor que o menino estava sofrendo, chorando, machucado, com frio, com fome dentro do armário, ela ainda se deslocou até a Defensoria Pública, até o fórum, para entregar esses documentos e terminar esse processo de guarda. Agora, o que é que aconteceu de tempos para cá? Né? Se é que tem uma explicação. Porque percebam, um depoimento que nós ouvimos de uma amiga da Yasmin, até então amiga, né? Ela disse que a Yasmin tinha um outro comportamento com o filho. Ela concedeu uma entrevista, sim, ela concedeu uma entrevista pra gente ontem, exclusiva, conversou com a Gabi Lerina, e a gente vai recordar o que disse essa amiga da Yasmin. Escutem. Conheci, ele era bebezinho, a gente via ele com a avó, bem cuidado. E na época também com ela, várias vezes, ele era muito cuidado na época. Creio que, como eu disse, não é fácil acreditar porque a gente via ele bem. Aqui na cidade, tanto com a avó quanto com ela, ele era uma criança saudável. Ele era uma criança bem cuidada. E assim, no momento, eu acho que foi pelo relacionamento mesmo que aconteceu isso. Eu acho que teve muita influência porque ela mudar de uma hora para outra, assim, tanto com a avó, que é a mãe dela, né, e com o menino, e depois mudando de cidade para conhecer essa pessoa. Eu acho que tem muito a ver com a namorada, com o relacionamento. Deve ter mudado muita coisa, então eu acho que provavelmente tudo começou a acontecer quando ela começou esse relacionamento. Desde a época que ela estava aqui, ela tomava assim, os remédios de depressão, enfim, mas ela nunca foi agressiva, ela foi uma pessoa muito legal. Ela era muito alegre, sorridente, ela não parecia ser a mesma pessoa de agora. Não, tá bem difícil acreditar, não parece tudo isso dela. Olha, tudo explica. Nada, absolutamente nada, justifica atitudes como essa. Até porque, cada vez que a gente escuta que a Yasmin não era assim, mas porque teve influência. Bom, peraí só um pouquinho, gente. Alguém quer encostar um dedo no teu filho, pelo amor de Deus, tá? Agora, tu se entregar a isso, eu fico muito preocupado, porque uma atitude como essa, o que elas fizeram com essa criança, sei lá se amanhã com o que vão fazer mais. E outra, tudo encaminhado para entregar a guarda do Miguel para a avó. Mas não, uma sensação de vingança, me parece, assim, soa como um ato de vingança das duas. Utilizaram a criança como instrumento para se vingarem. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto que nós chegamos? Então agora, só para a gente encerrar e finalizar, chegamos ao 6º dia das buscas. Lucas, estão usando drones, o Corpo de Bombeiros está com uma grande mobilização. Já é o 6º dia. Não se sabe ainda se o chinelo que foi encontrado, e nós mostramos ontem aqui em primeira mão, um par de chinelos azuis, não se sabe ainda se eles pertencem, né, ao Miguel, mas foram encontrados. Não sei se tem alguma novidade a esse respeito. E agora à tarde é onde que se concentram as buscas, Lucas.
Olha, André, sobre os chinelos, o delegado vai levar para um confronto até mesmo com os outros tênis, outros sapatos desse menino para verificar se seria o mesmo tamanho. Por enquanto não há nenhuma novidade, mas é uma hipótese da polícia de que esses chinelos eram sim do menino. A mãe foi questionada sobre eles e disse que não se lembrava, isso ela disse lá no presídio de Torres. Sobre as buscas, André, são pelo menos 3 pontos, estão percorrendo do Rio Tramandaí em direção ao norte até Torres, um perímetro de cerca de 100 quilômetros de buscas pelo mar e também com auxílio de drones. Um alerta que foi feito pelo Tenente Lucrécio hoje é de que o nível do mar recuou, a maré está um pouco mais baixa e a água também está um pouco mais clara, então isso pode facilitar também um pouco mais as buscas. Ontem a gente perguntou para o delegado, mas será que elas de fato atiraram? Porque essas alturas, né, se duvida de tudo, Que bom que esse menino pudesse ser encontrado vivo em algum outro local, né? Olha, tomara que isso aconteça, tomara. A própria polícia descarta essa possibilidade, mas enfim, vamos aguardar aí. Seguimos, portanto, as buscas ao corpo do menino Miguel. 12h e 29 minutos, agora preste atenção num outro caso. Infelizmente, mais uma tentativa de feminicídio aqui em Gravataí. Durante uma discussão, o homem colocou fogo na companheira, gente. Mas o que é isso? Glauco Paz. Olha que coisa absurda. Vou contar essa história, André, que aconteceu aqui na região metropolitana, mas que é difícil da gente entender. O caso aconteceu na rua Santo Agostinho, de acordo com a delegada responsável. Tudo começou quando a mulher pediu, o homem, aliás, pediu para a companheira sair de casa porque a casa era dele. E ela se negou a sair. Foi nesse momento que ele jogou material inflamável na esposa. E tudo isso aconteceu com os 3 filhos no local. Ou seja, eles presenciaram, eles viram tudo. A polícia não soube informar as idades, mas disse que todas as pessoas, essas atingidas, as vítimas, foram levadas para o hospital Dom João Becker por causa da fumaça, inalaram fumaça. Uma transferência para o Cristo Redentor em Porto Alegre está prevista. O casal estava junto desde 2019 e, de acordo com a delegada, uma ex-mulher dele, olha só, André, repara nisso, uma ex-mulher dele já tinha feito denúncia contra o homem. Ele já tinha ameaçado pôr fogo nela. Olha, que coisa absurda. Caso... Os vizinhos ajudaram, neste caso, mais uma vez, os vizinhos foram importantes. Não, e lembra o caso da Bárbara Pena. Todos nós acompanhamos, cerca de 6 anos atrás, a Bárbara que perdeu, né? Ela passou por mais de 70 cirurgias, ela perdeu os 2 filhos, o vizinho que foi ajudar morreu, também era 3º andar, ela foi atirada, queimada do 3º andar. A Bárbara é uma guerreira, uma vitoriosa. Agora nós estamos recebendo, atenção, chegaram agora? É isso? Olha aí. Imagens chegaram nesse momento e já estão no ar. Imagens de como ficou o apartamento por dentro. Vejam só, mas destruiu o apartamento, gente. Destruiu o apartamento. Quer dizer, a intenção dele era, de fato, acabar com tudo. Terminar com tudo. Queimar, resolver assim, de uma hora para outra. E onde é que ele está, hein, Glauco? Ele foi detido, tá? Mas os 3 filhos e a mulher estão no hospital. A questão da fumaça é muito grave, não só o fogo em si, né, André? Porque inalar a fumaça, logicamente, dá uma intoxicação muito forte e dá para ver pelo estado, né, destruiu do apartamento, que foi muito forte o incêndio, né? O homem colocou fogo na companheira. Aqueles casos de homem inconformado, Glauco, porque a companheira não queria manter ou seguir no relacionamento, ou muitas vezes enciumado, né? Umas fantasias que criam. Gente, as coisas são muito mais simples de se resolver na vida. Pelo amor de Deus. Aonde é que a gente vai conseguir chegar num ponto, Glauco, que as pessoas consigam dialogar? Um quer terminar o relacionamento, gente, conversa. Puxa, a coisa assim, André, com papo mais simples. Sim, é bem assim mesmo. É com simplicidade. Uma vida inteira pela frente, cada um segue o seu rumo. Agora, para quê? Para que esse homem estragar com a vida como ele está estragando? Não, a vida dos outros, a dele, de todos. Colocar em risco agora a vida dessas crianças e a da mulher, mas a que ponto que se chega, pelo amor de Deus, Glauco? E uma perguntinha, com que cara um pai vai olhar para os filhos que ele mesmo tentou matar? Ah, não tem como, não tem como. Não, e as vésperas do dia do quê? Dos pais. Olha que coisa absurda, mas que mundo é esse, André? Não, e assim, ó, Glauco, as pessoas às vezes
e em psicologia se trata muito isso, a questão do controle, né? Muitas pessoas acham que podem controlar, porque o controle, esse sim é uma coisa só imaginável, a gente não controla absolutamente nada. Mas essa tentativa de controlar, de dominar as coisas, de querer mudar o pensamento do outro sobre si próprio, puxa vida, vamos evoluir, gente, vamos evoluir. As coisas são exatamente assim, elas são muito simples. A gente só precisa parar e resolver, né? Tomar esta atitude para si de mudar a sua própria vida, a sua própria condição. Bom, o parceiro não quer continuar no relacionamento, Glauco? Segue cada um a sua vida. Vamos ter, né, discernimento, enfim. É simples assim. E bem só para simples. terminar, André, colocou em perigo também os próprios vizinhos. Olha só, que é um prédio, inteiro. tá? Não, o prédio e a estrutura. Ah, isso, vai olhar, né? A própria estrutura do prédio daqui a pouco comprometida. Resolveu alguma coisa? A pergunta, Glauco. Fez tudo isso. Resolveu o que ele queria? Ele achou um problemão para ele. Resolveu o que ele queria? Vai conseguir continuar com a vida? Não vai nem poder chegar perto dessas pessoas, desses filhos, dessa mulher. Nem chegar perto. E nem pode. E tem que ficar preso mesmo. Infelizmente. Realidade nossa. Não é caso único, não. Não é caso único. Isto, infelizmente, ainda acontece e acontece seguidamente. A gente ainda está correndo atrás de informações, sim. Durante aí a nossa programação, a gente vai atualizando sobre o estado de saúde dela. E são dois filhos, Três né? filhos. 3 filhos, imagina, 3 filhos que inalaram a fumaça, imagina. Muito bem, meio-dia e 35 minutos, agora 13 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Bom, nesta semana, no dia 5 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional da Saúde. Sim, e nada mais justo, afinal, sem ela, todo o restante dá uma boa balançada, não é verdade? E é por isso, então, que a IBCM está aqui para contribuir com a sua saúde e com a saúde da sua família. O plano de saúde da IBCM conta com diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. E como a IBCM pensa em seu bem-estar total, tem mais. Você não tem qualquer coparticipação e o valor, ele não muda de acordo com a idade. Vejam só as facilidades. Assim fica bem mais fácil cuidar do que você tem de mais valioso. Ligue já, 0800 647 5511. Está aqui o telefone na tela. E chame no WhatsApp, que está aparecendo também aqui na sua tela, e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Voltamos agora a conversar com o colega Guilherme Roquette, que tem outras informações sobre um vereador. Atenção, coloca a sirene. Operação nesta madrugada, região metropolitana. Vereador que foi preso numa mega operação na manhã de hoje. Por que ele foi preso? Conta pra gente, pra quem não acompanhou, Guilherme Roquette. André, de acordo com a investigação da Polícia Civil, este vereador teve a campanha financiada pelo dinheiro do tráfico de drogas. E mais precisamente, segundo a polícia, esta campanha foi financiada pelo dinheiro do irmão. Este vereador, o José Francisco Soares da Silva, ele seria então irmão do Tiago Soares da Silva, o vulgo Tiago Pequeno, que seria o número 2 de uma facção muito atuante aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O que acontece, André? O Tiago ganhou muita notoriedade tentando conquistar pontos de vendas de droga lá em Gravataí, principalmente entre as paradas 68 e 70 lá da cidade. Isso começou desde 2016 e para que ele ganhasse essa notoriedade, aumentasse vamos dizer assim, crescesse na hierarquia da facção criminosa, ele cometeu uma série de homicídios e também para arrecadar esses pontos de venda de drogas, eles cometeram uma série de homicídios. Foram 31 homicídios de acordo com a investigação da Polícia Civil. E sabe o que acontecia, André? Com quem executava esses homicídios para o Tiago Pequeno, ganhava um ponto de venda de drogas. E é exatamente isso que nos disse o delegado Milesi, que coordenou toda essa operação e que já está há mais de um ano nessa investigação. Vamos ouvir. Conforme eles executavam desafetos, rivais, eles recebiam como remuneração, como compensação pelos serviços prestados, mais pontos de venda de drogas e ascendiam hierarquicamente dentro do grupo. Que coisa isso, hein? Vejam o prêmio, era um prêmio, né? Era um prêmio.
cumpria determinada ordem, né? Que envolvia assassinatos, né? Cumpria determinada ordem e aí ganhava como prêmio um ponto de tráfico. Era isso, Guilherme? Exatamente, essa era a remuneração. 79 pessoas, 79 integrantes dessa quadrilha foram identificados pela polícia. Depois de atuarem no tráfico de drogas, eles passaram então para o jogo de azar. E aí, aqui em Porto Alegre, em Pelotas, no litoral norte, estabeleceram várias casas de jogos que eram verdadeiros cassinos, como um deles aqui na zona norte de Porto Alegre, em que nós estivemos hoje de madrugada, acompanhando essa operação da Polícia Civil. Depois disso, o grupo entendeu que também precisava entrar na política e foi aí que lançou, então, a candidatura deste atual vereador lá de Cachoeirinha, que venceu as eleições e participou, agora está integrando a Casa Legislativa lá de Cachoeirinha, que é, então, o Juca, né? Ele que foi preso nessa operação de hoje e que a gente, inclusive, tentou conversar com ele aqui na saída do DML, mas ele se negou a dar declarações para nossa reportagem. A gente pode ver novamente, André? Vamos ver, vamos lá. Vamos acompanhar sim. E temos também uma conversa de WhatsApp que a gente vai mostrar. O que mostramos primeiro? A conversa de WhatsApp, depois o vereador saindo, Quem Guilherme financiou essa perguntou. campanha, vereador? Olha aí, ó. Escuta aí, agora sim. É o vereador saindo em seguida ali, ó. Quem financiou essa campanha, vereador? Quem financiou essa campanha, vereador? É. Não quis falar, mas aí demos a oportunidade, é isso que ele vai ter que explicar de fato se financiou, né? Se o tráfico, a criminalidade financiou ou não financiou a campanha. Isso agora vai ter que prestar as devidas, né? Os devidos esclarecimentos. Tem uma conversa, um print de uma conversa que a gente vai mostrar aí. O que diz ali na conversa? Vamos tentar decifrar. É aqui, ó. Manda uma equipe limpa, já tira tudo, as placas de onde tiver, ok? Manda 2 equipes de carro, tudo limpo. E já limpa a cidade, tira as placas tudo onde tiver, porque da matriz. É que são, olha, são conversas que a gente precisa decifrar de fato, porque são muitos. Eu posso te explicar, André? São muitos termos, né, termos, gírias próprias deles, para que justamente não fique muito transparente. Mas o Guilherme consegue explicar pra gente, né, Gui? É porque essa conversa, ela foi do Thiago para a sua equipe, para um dos seus comandados que aí iria atuar direto para os outros. É do Thiago Pequeno, o irmão do vereador, para um dos integrantes, um dos seus segundo líderes, vamos dizer assim. O Thiago está no topo e o Thiago dá ordem para alguém e alguém manda um terceiro fazer. O que o Thiago mandou fazer? Ele mandou que a sua equipe fosse para as ruas lá de Cachoeirinha e fizesse uma limpa nas placas e nos banners políticos dos candidatos rivais do José Francisco, do Juca, para que apenas, possivelmente, o banner do Juca, a bandeira do Juca ficasse pela rua. Então, aquele candidato que não era o candidato que ele apoiava, o irmão dele, eles iam fazer uma limpa, iam retirar, iam sumir com todas as placas dos candidatos rivais. Então, essa aí foi a ordem dada pelo Thiago para um dos seus comandados, para que ele designasse uma equipe para fazer uma limpa na cidade e tirasse as placas que não eram do seu candidato. Bom, e era bem objetivo. Vejam que, numa das conversas, ó, ok, e já toma lá os jogos que tiver lá, tudo, que não seja nosso. E seguinte, essas mulheres aí das salas, vou acabar matando uma. Ou seja, o negócio era assim... Porque, André, o que acontecia aí? O que acontecia aí, André? Tinham várias casas, uma casa no litoral, outra casa em Pelotas, e aí uma outra pessoa, tudo isso a gente vê a organização, né? Porque tinha um grupo que atuava no jogo, o outro no tráfico de drogas e o outro na política. Essa aí é uma ordem para um dos integrantes que atuava na parte de jogo, para que passasse nas casas, recolhesse, né, a fezinha ali, o dinheiro das apostas, e pudesse então trazer para eles. A gente tem, inclusive, eu não sei se a gente já está com ela à disposição aí, mas a gente tem informações de que esse grupo, só nas casas de apostas, conseguiu arrecadar por semana, numa semana de setembro do ano passado, um valor de R$17 mil. E aí, esses 17 mil era o bruto, porque daí ele tirava a espécie de salário, né, a remuneração para os seus comandados, e aí um ganhava 1.000, outro ganhava 500, outro ganhava 400, e tudo isso aí somava 6 mil reais. Então, no final das contas, André, o lucro dessa quadrilha, só com as casas em uma semana, era de 12 mil reais
em uma semana apenas, né, André? 12 mil por semana. Tá bom pra ti? Pois é, e percebemos que esse era o objetivo, né? O planejamento futuro do grupo, entrar para o mundo da política e crescer cada vez mais. Aliás, não é o primeiro vereador envolvido a dar explicações sobre envolvimento com criminalidade, né? Em outros municípios já do Vale dos Sinos também já aconteceu outros casos envolvendo vereadores. Muito bem, 12h43, gente. 12h43. A temperatura nesse momento em Porto Alegre é de 13 graus. Tem um recado muito importante para vocês. Vamos descontrair um pouquinho. Um recado muito importante da operadora TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí, DJ. Vai lá, Douglas. A operadora TIM está com uma novidade que é isso mesmo. A música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Samba, Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 gigas para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem pra TIM. Coloca aí. Todo mundo dançando. Tá todo mundo dançando aí também? O pessoal tá em casa nos acompanhando. Onde tiver, todo mundo dançando. Olha lá. O prefeito de Santa Maria tá dançando também, hein? Prefeito Jorge Pozzobon. Em seguida a gente vai conversar com ele. Muito bem, esse é o recado da operadora TIM para você. Muito bem. Ai. Deixa eu respirar um pouquinho. Faltando 15 para 1, nós vamos conversar agora com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, sobre as novidades em relação à escola de sargentos que a prefeitura da cidade está tentando implantar lá no município de Santa Maria. Porque, se for aprovada, a escola, olha, ela representa um investimento de R$1 bilhão ao longo de uma década. Sem falar, né, na visibilidade que ganha a cidade de Santa Maria. E é para lá que nós vamos. Prefeito Pozzobon, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, André, boa tarde, Glauco. Na verdade, eu vou dançar depois que comemorar que estou em Santa Maria. Tá combinado. E esperamos dançar junto com o senhor. Maravilha. E o legal não é só Santa Maria, o estado do Rio Grande do Sul. É um grande investimento, vai colocar o Rio Grande do Sul como o primeiro lugar no contingente militar do Brasil. Isso é extremamente importante. E o que eu tenho falado, André e Glauco, mais do que ser importante para a cidade, o que isso para nós é o que nós queremos, eu tenho destacado que é importante para o Exército também. O Exército terá aqui em Santa Maria tudo o que precisa. Inclusive agora, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu terei uma reunião, estarei em Brasília, lá no Alto Comando, levando as informações complementares que nos pediram, como um projeto de uma nova avenida que nós vamos apresentar, mais questão do licenciamento ambiental, mais um termo de cooperação onde a Prefeitura e a Universidade Federal de Santa Maria, junto com a TCDA, assumem um termo de cooperação para ceder recursos humanos de engenharia, topografia, ou seja, nós estamos fazendo tudo que nos foi pedido e fomos além. Por isso eu repito que Santa Maria está pronta para receber a ERA. E o que falta então, né, prefeito? O Glauco também vai participar comigo dessa conversa. O que falta para Santa Maria? Quando é que vai ser feito este anúncio? Está dependendo de quê? A expectativa que tem é nessa primeira quinzena de agosto. Tá? O general Paulo Sérgio chegou até a suscitar a possibilidade de prorrogar esse prazo, que é uma decisão para o resto da vida. É uma escola que vai ser toda unificada numa única cidade. Santa Maria, repito, está pronta para isso. Então, a expectativa que eu tenho é que saia até o dia 15 de agosto. Evidentemente que isso não depende de mim, a reunião do alto comando lá, onde os 16 generais, junto com o comandante geral, fazem a votação e fazem a escolha. Mas eu vou repetir, eu estou muito confiante, porque tecnicamente nós temos tudo o que o Exército precisa. E não menosprezando a cidade de Recife, nem a cidade de Ponta Grossa, mas eles não têm o que nós temos. E tem a base aérea também, né, Glauco?
geográfico, enfim, são várias coisas que colaboram. Eu queria perguntar para o prefeito. Prefeito, boa tarde, um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Glauco. Seja bem-vindo nas férias. Ah, muito obrigado, prefeito. Eu não pude ir a Santa Maria, infelizmente, mas eu vou em breve, certamente com a escola já confirmada. Eu quero lhe perguntar o seguinte, Santa Maria tem essa questão dos ciclos, né? A cidade ferroviária, a cidade estudantil, militar, logicamente. Quais são os impactos que o senhor prevê em termos de movimentação de pessoas e até na economia, né? São 6 mil novas pessoas na cidade, investimento de mais de R$1 bilhão. Então, nós temos um valor que ultrapassa 300, 400 milhões de reais só em salário, ou seja, serão 40 milhões de reais circulando na cidade só em salário, onde vai envolver o mercado, a padaria, o açougue, a farmácia, ou seja, nesse momento onde a gente começa a recuperar a economia, né, no momento que a gente fala em pós-pandemia, mas não tem pós-pandemia. A pandemia a gente não sabe quando vai acabar. Mas aqui em Santa Maria a gente já conseguiu recuperar a economia, inclusive zeramos o número de pessoas que estavam desempregados. O número de desempregados, nós colocamos o número de empregados agora, isso é um avanço para a economia. E sem sombra de dúvida, esse investimento da ESA vai fomentar a economia do município. Então, nós estamos numa expectativa muito boa, mas eu repito, isso é muito bom para a cidade. Mas eu não vou ser egoísta dizer que é bom só para a cidade. É muito bom para o Exército também, porque o Exército aqui em Santa Maria tem tudo o que ele precisa. Glauco, a gente tem mais um minutinho para encerrar? Não, até para mudar um pouco, André, eu, graças à minha profissão, ando pelo país, aí muita gente, infelizmente, lembra de Santa Maria, sabe por quê, né? Santa Maria da Kiss. E está na hora de dar um outro rótulo. Santa Maria é muito mais que isso. Serviu de lição, mas que venham coisas boas, coisas novas por aí, né, prefeito? Sem sombra de dúvida, Santa Maria da ESA, Santa Maria das pessoas, Santa Maria do coração do Rio Grande, Santa Maria, né, que acolheu o Glauco, enfim, essa Santa Maria que a gente não escolhe, Santa Maria, ela te acolhe. E é dessa maneira que nós vamos acolher a nossa escola de sargentos do Exército e a família militar. Bom, aguardamos para, em primeira mão, fazer esse anúncio, tá, prefeito? Combinado? Com certeza. Já quero esse compromisso aqui com o SBT, tá bem? O último pedido que eu faço, não esquece de mandar um abraço para a Lili que eu mandei, tá? Ah, Lili! Tá bom. Lili, um abraço do prefeito Pozzobon para ti. Ela está agradecendo, está falando aqui no meu ouvido. Ela está como editora-chefe da gente aí por alguns dias. Tá bom, um abraço para todos vocês, viu? Um abraço, prefeito Jorge Pozzobon. Muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente. E Santa Maria, portanto, né, Glauco? Se preparando, porque muita gente não sabe, cadê o Glauco? Cadê o Glauco Paza? Muita gente não sabe, mas é uma escola de sargentos e que vai ser referência para o Brasil inteiro. Então, por isso a importância de Santa Maria, onde já tem a base aérea, lá de Santa Maria, tem a universidade e tem a população toda da região central do estado, né, de braços abertos para esta escola que vai ser referência para o Brasil todo, né, Glauco? Exatamente. Santa Maria que se ressente muito ainda da questão ferroviária, né? Afinal de contas, foi a origem da cidade. Está na hora de olhar para frente e buscar novos rumos, né? É verdade. E Santa Maria acolheu o Glauco Paza, porque, na verdade, a Santa Maria faz parte da região metropolitana de Jaguari. É isso? Isso mesmo, exatamente. Um abraço. Já estamos mandando eu ir adiante, porque eu já estou conversando muito. Muito bem, 12h51. Agora, logo depois do intervalo, o que está acontecendo com a dupla Grenal, gente? Ixi, mãe do céu! O Glauco vai ter que dar uma explicação pra gente. Por que os nossos dois times estão muito mal das pernas? Bom, a gente vai tentar encontrar respostas. É um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 12h56. E hoje, às 19h, estreia o primeiro episódio de A Fantástica Máquina de Sonhos no TV Zin. Sejam muito bem-vindos ao lugar onde a mágica acontece. Mas essa magia está ameaçada. É que aqui no SBT existem muitos mistérios. Nunca mais vai ter outra novela aqui? Nada vai voltar ao normal enquanto não arrumarem a máquina. Que máquina? Vocês têm que desvendar esse mistério. A Fantástica Máquina de Sonhos. Novos episódios. Às terças e quintas, 19h, na TV Zin. Seja um Ziner você também. A websérie vai contar a história da emissora, desde o começo, pelas crianças do elenco, incluindo atores de Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana. Você não pode perder. Todas as terças e quintas, às 19h, tem episódio novo de A Fantástica Máquina de Sonhos no canal TV Zin no YouTube.
Meio-dia, 57 minutos agora. Vamos falar de dupla Grenal. Em campo. Matheus Schenck, Glauco Paza e Jeremias Werneck. Que trio, hein? Que saudade que eu tava do Glauco. Boa tarde a todos. Glauco, que saudades. Eu também tava com muita saudade. Mentiroso. Mas faça que eu mente. Vocês vão deixar o outro abanando lá o tempo inteiro? Oi, Jeremias, tudo bem? Jeremias, que saudade, Glauco! Que saudade! Bom, mas tá. Eu também, tava com muita saudade, GG. Jeremias, esse topete tá bacana hoje, hein? Já passou a saudade. Esse topete tá hoje, hein? Rapaz, tô com inveja. É pra rever o Glauco. Nossa, até de óculos ele veio hoje. Pra ver melhor? É. Jeremias, por favor, faça a gentileza de chamar a sua matéria especial de esporte deste dia. É porque vocês já repararam como virou tudo de pernas pro ar? Grêmio e Inter, temporada passada, Glauco, os dois chegaram lá, quase foram campeões, e agora a gangorra quebrou. O que será que aconteceu, hein? Vamos ver? Vamos. O mundo da dupla Grenal mudou muito nos últimos 6 meses. Parece até que virou de pernas pro ar e tá tão do avesso que Grêmio e Inter, sempre bem diferentes, estão mais parecidos do que nunca. A dupla Grenal saiu de fevereiro como vice dos 2 títulos disputados aqui no Brasil. Os gremistas perderam a Copa do Brasil para o Palmeiras e os colorados não conseguiram superar o Flamengo no Brasileirão. Mas ultimamente, aqui entre nós, para ver Grêmio e Inter no topo, só virando a tabela. Gremistas e colorados estão no 3º treinador nesse ano. Os dois foram eliminados da Libertadores. O Grêmio caiu na Copa Sul-Americana e o Inter saiu da Copa do Brasil. A busca por explicação para tudo isso é antiga. Não é culpa só do mister, não é. Nós também somos culpados porque a gente entra dentro do campo. A gente é treinado para fazer as coisas, às vezes não acontece e a gente perde o jogo e sempre o culpado é o treinador, entendeu? Então, somos culpados, eu sou culpado, meus companheiros são culpados. No Grêmio, o Filipão tem 7 jogos. No Inter, Diego Aguirre já comandou o time em 11 partidas. É tanta coisa parecida que até as palavras vão para o mesmo lado. E nós estamos melhorando em alguns aspectos, mas os resultados ainda não nos dão a tranquilidade de poder dizer, bom, agora estamos no caminho certo, falta alguma coisa. Eu fico um pouco surpreso porque tinha outra expectativa. Eu tinha a expectativa que o time continuava evoluindo e coisas boas que tínhamos apresentado em jogos anteriores íbamos a apresentar hoje, mas lamentavelmente não aconteceu. A dupla Grenal tem 5 meses pela frente para botar tudo no lugar. Vai dar tempo, né? Eu vou perguntar para o Glauco, que teve esse tempo de fora aqui de férias para descansar e deve ter pensado horrores. Glauco, o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Na letra fria da lei, coisa linda isso, né? Eu sempre quis falar esse negócio. O que mudou? Mudaram os técnicos, porque os times não são lá tão diferentes, aliás, foram reforçados. As direções, vestiários, enfim, não mudou lá grande coisa. Só que é futebol, meu amigo. E aí entra uma quantidade de ingredientes. Tem jogador que não tá querendo jogar, essa é a verdade. Ah, não vem com esse negócio aí. Não, o cara joga porque é profissional. Mas o Inter teve mudança, né? Agora. O Inter teve mudança na diretoria, né? Mas não mudou, não mudou a política de vestiário, não mudou. Foi ele que botaram uma faixa, Isso, né? João Patrício Hermann. João Patrício, agora recentemente. Ontem, então, foi oficializado, né? O João Patrício está saindo do cargo, enfim. Agora, para resumir, que tem que melhorar? O vestiário, na minha opinião, a começar pelo vestiário, alguém que mande mais. Eu não sei se vai ser o presidente, se vai ser o executivo, se vai ser sei lá quem. Mas no vestiário tem que ter comandos mais fortes, tanto para Inter quanto para Grêmio. É verdade. Ô, Jeremias, por enquanto o presidente Alessandro Barcelos do Inter vai acumular funções, vai ser também o vice de futebol, vai ficar dentro do vestiário. Mas será que isso vai ter impacto dentro de campo? Dá para esperar alguma melhora? Sinceramente, eu entendo que o João Patrício Hermann estava sendo muito cobrado, principalmente pelos conselheiros, por alguns torcedores mais próximos da direção do Inter.
Mas, Glauco, eu não vejo uma mudança assim, efetiva na saída de um vice de futebol, sabe? Se a gente estivesse no início de uma temporada e esse cara fosse contratar ou ajudar a montar o elenco, agora, com o campeonato em andamento, sinceramente, me parece que assim é para dar uma satisfação pública, porque na prática não vai mudar. Trocar técnico às vezes também é para dar uma satisfação pública. É assim que se vive no futebol, né? É isso aí. Inclusive, hoje o Grêmio tem desafio, né? O Grêmio enfrenta o Vitória, é jogo na Arena, 7 da noite. O Grêmio venceu por 3-0 na partida de ida, tá praticamente confirmado nas quartas de final, não deve ter muitos problemas. Não, só um pouquinho. Se o Grêmio não se classificar, pelo amor de Deus. Não, eu venho pelado amanhã. Não, pode parar. Não, cancela. Não tanto. Tá bom, mas tu tá de folga amanhã, nem te preocupa nisso. Mas teve treta, vamos falar de treta. Espero eu tô que não com medo seja. agora, eu tô com medo. Sim. Vamos Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Teve treta nas redes sociais. Jeremias, me conta o que o Juan andou tretando com o torcedor, falando que a diretoria não valoriza os jovens. Me explica um pouquinho disso daí enquanto a gente está vendo essas telas aí com o Juan falando com o torcedor. É que o Juan, só lembrar, né? Ele tá indo pro Sassuolo da Itália. O Grêmio tá fechando negócio com o time italiano. O Juan vai ficar aqui até o final do ano, mas ele tá sendo negociado para esse time da Itália. E os torcedores começaram a cobrar o irmão do Juan, o Ramon. E aí ele respondeu, dizendo, eu vou ficar e tal. E depois falando sobre a não renovação dele. Ele tem contrato até dezembro de 22. Ele jogou tudo no ventilador. É verdade. O Juan disse que não tem sido valorizado, não recebeu proposta, né? E Glauco, a gente cobra muito que tá muito lugar comum as declarações. Sinceramente, eu gostei do Juan responder os torcedores. Depois ele apagou as mensagens, mas faz falta o jogador que se posiciona assim e que jogue abertamente com o torcedor, com o público e a gente a reboque, né, Glauco? Parece a moda antiga, só que agora através da tecnologia, né? Falando em relação torcida-jogador, no exemplo do Internacional o negócio foi um pouco mais direto e mais complicado, né, Glauco? Teve também confusão no sábado, essas imagens rodaram as redes sociais ontem, especialmente, porque teve até briga de torcedor com a Brigada Militar, rojão atirado perto do ônibus do Inter, que estava se locomovendo para o estádio Beira-Rio, saindo do hotel. Não é isso daí que vai ajudar, né, Glauco? Não, a violência, ela só preocupa. Embora este episódio aí tenha dividido, inclusive, a crônica esportiva do Estado. Tem jornalistas dizendo o seguinte, não, tem que pressionar os caras. E outros dizendo, não adianta nada. Na minha opinião, tem que manifestar descontentamento. Agora, tira pedra, bala de borracha, pelo amor de Deus. Imagina como é que estão os jogadores dentro do ônibus, né? Vendo isso daí, pensando, poxa, se eu não ganhar, vai sobrar para mim, né? Não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. Bom, olha só, vamos terminar o bloco de esporte de hoje com notícia boa. Vamos terminar para cima. E, claro, a minha volta, é isso? Exato. E para terminar para cima, é claro que a gente não pode falar de dupla Grenal, infelizmente. A gente vai mostrar para você as imagens de mais um ouro olímpico no Brasil em Tóquio. Bota na tela, Richard, porque a conquista delas merece. A Martine Grael e também a Carrena Kunze foram ouro na classe 49er FX da vela feminina. Parabéns para elas, bicampeãs olímpicas. Terceiro ouro do Brasil em Tóquio, Brasil conquistando medalhas, sempre bonito de ver, né, Glauco? Muito legal a pronúncia da 49er, é muito... Parabéns, pessoal! Valeu! A Martine, que é Grael, né? Da família Grael, né? Historicamente, o Torben lá, os irmãos. Eu acho que ela é filha, do Torben, eu acho, né? Se não me engano, sim. Olha o barulho de grilo. É uma família... Eles são de Niterói, do Rio de Janeiro. É uma família dourada, né? Muitas medalhas para o Brasil na vela conquistaram os Grael. Que não tem o Rodrigo Dourado. Enfim. Muito bem, já está na hora de ir embora. Temos 30 segundos. Ficamos por aqui. Amanhã eu volto mais velho. Atenção, que presentes é aqui, no SBT. Manda pra cá. No ano que nasceu o Schenck, eu apresentava o meu primeiro telejornal. Vejam só, né? Já tinha luz. 30 anos. Já tinha luz. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Boa tarde a todos. Tchau.